Você entrou meio no 45 do segundo tempo, com o time perdendo de 3-1. É difícil. O caminho que ele escolheu é um caminho bem atípico. Eu nunca imaginei ver os Estados Unidos como o cara protecionista, mas é o que temos para hoje, então vamos embora. Acho que para a gente o mais interessante é como o Bitcoin deveria se comportar nesse mundo e se é bom ou não para a gente. A resposta já deu no começo, tudo é bom para o Bitcoin. Então vamos tentar explicar o porquê. Fala galera, estamos de volta para mais um episódio do Better Money Podcast. Dessa vez com a outra fera do mercado que já está aí com quantos anos, Ale? 20 e poucos anos de carreira de mercado financeiro. 30. E 30. E 3 décadas de experiência. E diferente da maioria dos Faria Limers que estão acordando agora para a realidade do dinheiro e entendendo que o Bitcoin é o melhor dinheiro que a humanidade já conheceu, o Ale Vazarhelli, ele é Vazarhelli ou Vazarhelli? Não sei de pronunciar seu nome, não é um nome simples. Como quiser. Aí Ele geralmente fala Vassarelli. Tá, Vazarhelli. Ele já acordou para essa realidade na safra de 2017, assim como eu, então tem aí 7 anos de Bitcoin. E viemos hoje conversar um pouco sobre o cenário macro, porque da forma que eu estou vendo, parece que a gente está num momento ímpar em que o Bitcoin tem todas as condições para fazer um bull market histórico, que na minha opinião mal começou, mas ao mesmo tempo todo esse tarifaço do Trump, essa incerteza macroeconômica está fazendo os mercados darem uma sacudida, e o Ale tem mais credenciais do que qualquer pessoa na cena do Bitcoin aqui para discutir cenário macro. Então, Ale, depois dessa introdução, seja muito bem-vindo a Better Money e vamos explodir um pouco a mente das pessoas que não entenderam o que está acontecendo aí. Obrigado pelo convite. Eu costumo dizer que eu tenho 60 mil horas de mercado financeiro e 20 mil horas de cripto, então é uma combinação divertida, principalmente nesses momentos, né, onde está o barata voa máximo. Eu, pelo menos, adoro esse tipo de cenário, porque as possibilidades ficam bem abertas. Mas vamos lá. Certo, a gente está vendo um monte de distorção no mercado e essa questão das tarifas do Trump, essa guerra comercial, trade wars entre Estados Unidos e China, parecem estar chegando em níveis de peak insanity, né? Daqui a pouco, se nada for feito, tudo vai colapsar. Acredito que a gente está chegando a um momento de definição, mas o que você diz sobre tudo isso? Você acha que tudo isso é um ruído passageiro ou literalmente a gente está mudando de paradigmas e o cenário macroeconômico e geopolítico global está se desmoronando para ser reconstruído diferente? O que você enxerga que está acontecendo aí? Então, assim, eu queria primeiro começar contextualizando, né? Eu comecei em 94, eu peguei crise do México de 94, Ásia 97, Rússia 98, desvalorização de 99, peguei Lula 2002, peguei 2008, que eu acho que foi a crise global, né? Sim. E perto delas, por enquanto, não aconteceu nada. Então, 2008, vamos comparar Estados Unidos com os Estados Unidos, pô, quebrou Lima, quebrou Bear Stearns, a bolsa chegou a cair mais de 50%. Agora, a bolsa estava na máxima ontem. Tipo, em janeiro estava na all-time highs. E, então, assim, naturalmente, a incerteza aumenta, as pessoas não gostam de perder dinheiro, mas, na minha visão, estamos muito longe de uma crise daquelas que a gente já viu. Mas eu concordo, eu acho que é um momento de inflexão da política externa americana. A dúvida que eu acho que todo mundo tem é se o Trump vai peitar e vai continuar com essa onda protecionista, botar 150% de tarifa na China. Ninguém tem essa resposta, enquanto não temos resposta para nada, um dia para cima, um dia para baixo. Mas eu acho que tem mais dias para baixo do que para cima no nosso futuro próximo. E você acredita nesse redesenho do cenário geopolítico global? O Trump de fato está revertendo esse paradigma em que os Estados Unidos exportam inflação e dólar para o resto do mundo e ficam com o problema do dilema de Triffin lá, gerando déficits infinitos. Ele quer resolver isso de uma vez por todas? Ou você acha que é mais uma jogada estratégica para meio que sacanear ali a China e dar uma puxada de tapete neles e continuar do jeito que sempre esteve? O que você enxerga sobre isso? Eu acho assim, tem algumas coisas que são, vamos dizer, mais fáceis da gente afirmar.
Então, assim, os Estados Unidos trabalhou com um déficit duplo, né, que é o déficit fiscal e o déficit comercial, por muito tempo. Os Estados Unidos têm um déficit fiscal muito grande e é um país muito grande. Então, essa combinação, ela não é sustentável no tempo. Tanto é que a dívida americana hoje é 125%. Ela beira ao impagável. E só não é Uhum. impagável porque ainda a arrecadação, que os Estados Unidos ele arrecada pouco imposto comparado, pelo menos com a gente. Então ele poderia aumentar a arrecadação fiscal, mas na hora que ele faz isso, também a bolsa ia cair. Então, um pouco o que está no pano de fundo é que os Estados Unidos precisa arrecadar mais. Tanto faz. Então, assim, quando você está num déficit primário, existem poucas opções, mas elas são arrecadar mais, através do crescimento, né? Se você crescer mais, você arrecada mais. Ou se você não crescer mais, você aumenta a alíquota. A outra é gastar menos, e aí eu acho que é interessante. Nenhum país nesse século consegue diminuir gasto. Eu acho que a gente caiu numas 2 décadas aí de político, um mais bonzinho do que o outro, com o dinheiro dos outros. Mas assim, os países todos estão gastando muito mais do que podem e todas as dívidas crescendo muito. Então, não acho que também é um caminho, mas é um caminho que é difícil para burro fazer, nos Estados Unidos principalmente, porque eles têm, vamos dizer, vai deixar de gastar com defesa? Não acho que rola. E aí, se você não faz nenhuma dessas escolhas, vai vir a inflação. E já estava rolando a inflação solta, né? Então imagina você é um presidente, e aí também, né, assim, eu já vou deixar claro aqui, para mim, eu não vou entrar no Fla-Flu, para mim tanto faz. Eu não sou time Trump, time China, para mim tanto faz, eu sou time Bitcoin. Então, se o mundo pegar fogo, eu pelo menos estou no better money, né? Então, lá o que eu acho que acontece é que o cara, meu, foi eleito cadeira ejetora, né? Porque o ciclo econômico americano tá maduro. Então é difícil você entrou meio no 45 do segundo tempo com o time perdendo de 3-1. É difícil. O caminho que ele escolheu é um caminho bem atípico. Eu nunca imaginei ver os Estados Unidos como o cara protecionista, mas é o que temos para hoje, então vamos embora. Acho que para a gente o mais interessante é como o Bitcoin deveria se comportar nesse mundo e se é bom ou não para a gente. A resposta já deu no começo, tudo é bom para o Bitcoin. Então vamos tentar explicar o porquê. Num prazo suficientemente largo, tudo é bom para o Bitcoin. É inevitável que o Bitcoin vença esse jogo. Já vem vencendo e confesso que eu fiquei bastante surpreso com essa postura pró-Bitcoin do Trump, que veio cheio de promessas, e a gente sempre duvida de promessas de políticos em campanha, mas de fato o Ross foi solto, a reserva estratégica veio, foi assinada via ordem executiva e separou claramente Bitcoin de altcoins. Muita coisa do que foi prometido vem sendo cumprido e eles estão falando abertamente via Bessent, via o Howard Lutnick e o David Sachs, todos falando sobre comprar mais Bitcoin de forma budget neutral, como fazê-lo, as diferentes avenidas que poderiam viabilizar isso. E parece que o mercado não despertou para essa realidade. Eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal falando exatamente sobre essa assimetria de informação. Parece que tudo isso que está acontecendo não foi precificado, porque de lá para cá o mundo mudou nos últimos um mês, mudou substancialmente, foi uma mudança tectônica em relação ao Bitcoin, e o mercado não está nem aí. O mercado está focado no curtíssimo prazo, com as tarifas e a versão a risco, levando as pessoas a damparem o Bitcoin aí como se fosse ativo risk-on, mas eu acho que a gente só está comprimindo a mola para a hora que essa versão a risco baixar, ou seja, o Trump finalmente vencer essa queda de braço com o Federal Reserve, eles começarem a injetar liquidez no mercado, seja antes ou depois de uma quebra sistêmica aí, eu acho que o Bitcoin deve decolar. Você concorda com essa visão? Ou você acha que tem mais coisas em jogo, em cena, que a gente precisa considerar? Então, eu não penso dessa forma, não. Eu sou um macro trader, né? Então, o que é um macro trader? É isso aí. Sobe juros, cai dano. Eu não acho que o Bitcoin trabalhar nessa frequência. Por que eu não acho? Porque o Bitcoin ele não tem correlação com nenhum outro ativo. Então, não dá para dizer que a taxa de juros americana é importante para o Bitcoin se ele não está correlacionado nem com o taxa de 10 anos, nem com o S&P.
Então, na minha leitura, o Bitcoin ele só está descorrelacionado porque ele está numa frequência diferente. Para mim, eu sempre falo a mesma coisa. O Bitcoin tanto faz a taxa de juros americana. Eu não acho que isso é um driver, tanto é que ele sobe com a taxa de juros americana crescendo. E ele só sobe, né? Então, ele já pegou vários ciclos econômicos dos Estados Unidos. A única coisa que ele ainda não pegou foi uma crise, porque ele é 2009. E aí, só para entender um pouquinho como eu penso, e Teve um início talvez. de crise em 2020, né? Que foi. Não, de Injetaram novo, dinheiros absurdos. isso é nada, assim, o Covid, tipo, crise. Eu estou de novo referenciando 2008, que ali sim a coisa foi muito mais séria do ponto de vista de, vamos ter uma ruptura. Eu acho que Uhum. 2020 foi uma questão que a gente enxergava que em algum momento ia terminar. Não era uma ruptura, mais uma parada. Mas também, conjecturando, eu acho que o meu ponto importante é o seguinte: o Bitcoin não chegou no institucional. Então, a gente, na B2V, a gente lançou o fundo de 22 de dezembro de 2017, a gente é o primeiro investidor institucional brasileiro. Hoje, o mercado de fundos de criptoativos no Brasil, que é um dos mais envolvidos do mundo, ele está em 8 bilhões de reais. Você tem uma ideia? O mercado de fundos é 8 trilhões. Isso não 8 bi não é existe. nada. Não, para ser nada tem que multiplicar por 10. Assim, eu acompanho muito institucionais, que é um pouco a minha praia. Ninguém tem. Então, assim, eu chuto, quer dizer, a gente calcula que 3% está na mão de institucionais se você tirar a ETF e o Strategy. A ETF é 1 milhão de Bitcoin, Strategy é 500 mil, o resto não tem ninguém tem nada. Então, putz, o cara lá, vamos dizer, os meus amigos lá, eu tenho um monte de amigo ainda que faz isso, né? Nenhum deles tem, nenhum deles botou no fundo. Eu acho que só tem o Verde falou que botou no fundo, mas ele botou tipo menos de 1%. Então, é outra frequência ainda. O cara de Wall Street não tem cripto. Eu acho que é divertido o seguinte: o Gustavo fala assim, putz, antes ele não tinha porque tinha uma desculpa ótima, que é o governo americano não quer que você tenha. O Jimmy Dimon falou que se algum funcionário dele tivesse Bitcoin, ele ia demitir. Uhum. Jimmy Dimon é o cara mais importante, é o banqueiro mais importante do mundo. Então, isso aí foi, acho que 2 anos atrás, 3 anos atrás. A virada de chave foi muito importante do ponto de vista de sinalização, mas zero de fluxo. Ninguém comprou. Então, Mas você acha que. vai. Vamos lá, deixa eu só rebobinar aqui, porque você falou duas coisas que podem ser bastante polêmicas para quem está assistindo. Primeiro, que o Bitcoin independe e não reage a corte ou subida de juros do Federal Reserve. Isso. Você não acredita que injetando ou retirando liquidez do mercado, inevitavelmente as pessoas vão comprar o Bitcoin? E o Bitcoin é uma ótima forma de um ótimo ativo que absorve liquidez excedente, dado que cedo ou tarde as pessoas vão entender que quando está injetando liquidez no mercado, isso vai se refletir em inflação e, portanto, elas vão se proteger com o melhor hedge contra a inflação ou com o melhor porto seguro contra a inflação. Você não acredita nisso? Você acha que independe mesmo no curto e médio prazo? Acho que no longo prazo eu concordo com você, que independe. Que o Bitcoin vai vencer inevitavelmente com mais juros ou menos juros. Então, vamos lá. Polêmicas. Vamos direto a elas. Assim, eu sou um pouco mais matemático do que de historinha. Se não tem correlação, não depende. E não é o que eu acho ou o que eu não acho, é o que o número mostra. As coisas têm que ter correlação para você falar que um depende do outro. E daí a turma vem com M2, sei lá, M2 global. E daí você olha M2 global, você fala, caramba, isso não está correlacionado com Bitcoin. Mas tudo sobe, mas daí você fala, pô, o Bitcoin saiu de 1 para 85 mil. O M2 também cresceu, porque o M2 sempre vai crescer, que eu estou falando, todo mundo está imprimindo. Uhum. E aí você fala, não, um está correlacionado com o outro, um depende do outro. É óbvio, então assim, o problema do argumento é o seguinte: quando cai, e quando você tem uma crise de liquidez, a gente ainda não viveu isso com o Bitcoin. A crise de liquidez foi em 2008 a última.
porque depois de 2008 não houve mais crise de liquidez, porque a função-reação do Fed é injetar. Sim. Então, nem testou isso. E daí já vamos direto para a polêmica talvez mais interessante, é o seguinte, quando falam que o Bitcoin, o podcast é Better Money, né? Mas quando fala que Bitcoin é reserva de valor, se o Bitcoin não é correlacionado com ouro, e hoje, por exemplo, o ouro está subindo, hoje está o cenário clássico, bolsa para baixo, ouro para cima. O Bitcoin está ligeiramente para baixo. Então não dá, assim, eu não acho que alguma coisa que tem 60% de vol pode ser reserva de valor. E tudo que eu estou falando é o hoje, e eu acho que esse que é o divertido. Eu acho que hoje não é reserva de valor, eu acho que ele não reage a nada, não reage a taxa de juros, não reage a nenhuma dessas coisas, mas no futuro ele vai ser reserva de valor e aí ele vai reagir às coisas. Porque a única coisa que é comum entre Bitcoin e Faria Lima é que são pessoas. Mas enquanto as pessoas da Faria Lima não tiverem o Bitcoin, ou de Wall Street não tiverem o Bitcoin, o comportamento vai ser diferente. Então, só para acabar meu raciocínio, é o seguinte: a gente tem o privilégio de conhecer algumas pessoas que têm uma quantidade grande de Bitcoin. A gente conversou com o Saylor. Você acha que o Michael Saylor está preocupado se a taxa de juros é 5, 4,5 e 4? Ele já falou que não vai vender nunca. Então, assim, cara, quem conhece Bitcoiner, os caras que eu acho que mais tem Bitcoin, os caras nem sabem o que é taxa de juros americana. É outra frequência. Desculpa, esse negócio Faria, mas os caras nem entraram. Nem tem Bitcoin, só aqueles caras que não vão vender, os hodlers. Então, assim, não, aí o raciocínio que sempre fala é o seguinte: putz, se tiver mais dinheiro, os caras vão para Bitcoin. Óbvio, porque aí é moeda. Então, assim, quem mora no Brasil tem o privilégio de entender o que é uma moeda ruim. E por que a gente tem o privilégio? Porque eu já vi 8. Então, eu vi o real a 83 centavos do dólar. Agora bateu 6, né? Chegou a bater 6,30. Então, moeda ruim, como toda moeda ruim. Só a nossa é meiuca. Né? Então, tipo, tem as moedas péssimas, que é tipo peso argentino, que está 1.200. Tem moeda meiuca, que é a nossa, que está 6. E tem moeda boa aí que entra dólar, franco suíço, ien, euro. Mas pega o ien, que era uma super moeda, saiu de 100 para 150. Então, o que a gente está vendo, e aí eu vou fazer a volta completa, é o seguinte: tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, na sua opinião, é bom ou é ruim para a moeda dólar, em termos de confiança? Para a moeda dólar. Eu acho que no curto prazo pode ser percebido como ruim, mas é a única salvação que eles têm para tentar manter a hegemonia do dólar de um outro ângulo, porque o ângulo que sempre foi via petrodólares, exportar a inflação, essa hegemonia já está sendo ameaçada por BRICS e diversos outros países. Então a galera está cansada desse trade, de ficar mandando produtos, bens e serviços e recebendo de volta a moeda que os Estados Unidos imprime infinito sem custo algum. Porém, eu acho que o Trump tem um outro ângulo que talvez seja buscar uma nova forma de se manter na hegemonia macroeconômica e geopolítica global, e me parece que o Bitcoin tem um papel central nisso, pelo que eu venho lendo de cenário, pelo que ele vem comunicando. Mas podemos estar errados, obviamente. Acho que no curto prazo é ruim, ele está enfraquecendo o dólar. Se essa foi a sua pergunta. Prazo? No longo prazo, se ele conseguir mudar esse sistema e parar de simplesmente imprimir ad infinitum e ficar gerando déficits insustentáveis e exportando inflação e moeda para todo mundo, pode ser bom, porque caso contrário, eles não têm salvação. O dólar está ameaçado, encurralado. Vamos dizer, você acha que após as últimas 2 semanas, a confiança do mundo nos Estados Unidos aumentou ou diminuiu? Diminuiu drasticamente. Então, pronto. Na hora que ele tira o segundo maior parceiro comercial do sistema dólar, porque o que ele fez é o seguinte: na hora que você me
Se você botar 150% de tarifa em cima de mim, eu não vou usar a sua moeda. Você está louco? Vou usar qualquer coisa menos a sua moeda. Porque, para piorar, a sua moeda só roda no seu sistema. Com a Rússia, a hora que a Rússia invadiu a Ucrânia, eles tomaram os treasuries da Rússia e tiraram a Rússia Sim. do SWIFT. Eu não sei se a sua audiência sabe. Cara, o sistema de troca de moeda dólar no mundo é o SWIFT, que é controlado pelos Estados Unidos. O cara te desliga a hora que ele quiser. Você acha que, então, por que a China está vendendo? A China tinha 1,6 trilhões de treasuries, já vendeu metade. Por quê? Porque no dia que ela invadir Taiwan, ela fica sem os treasuries, então ela vai zerar antes de fazer algum movimento geopolítico. Ah, Claro, Vassarelli, não vai acontecer isso. Bom, sei lá se vai acontecer. O que eu sei é que tinha 1,6, tem 800 e garanto que vai terminar o ano com menos que 800. Por quê? Porque o trade qual que era? O americano comprava produto chinês, o chinês comprava título americano. A hora que tem alguém financiando a dívida americana, é mais fácil. Então, a hora que os Estados Unidos começam a perder os seus grandes clientes, então vamos lá. Quem são os 3 grandes clientes da dívida americana? O maior cliente da dívida americana é o próprio Fed, ele tem 8 trilhões. Então, assim, a dívida é 36, o Fed tem 8. Daí vamos para os países. Pega, é Japão, que ainda tem um monte, eu acho que é 2 trilhões. A China, que era o segundo, tinha já caiu para terceiro, então aí tem a Grã-Bretanha. Você acha que a Inglaterra está feliz com os caras? Tipo, até gente é cliente bom, né? Eu acho que o Brasil tem 310 bilhões de treasury. Sabe quem é bom cliente dele agora? O Tether. O Tether tem 80 ou 90 bilhões de dólares em treasury. Então, assim, o que estamos dizendo é o seguinte, o meu argumento o Stablecoin Act foi aprovado sem nenhum tipo de fricção ali nos dois lados do Congresso, super rápido, porque eles estão buscando novos compradores, né? Mas continue, desculpa. Não é buscando, eles têm a necessidade de vender o pãozinho deles. O meu ponto é o seguinte, na hora que você faz esse movimento, ele é ruim para o dólar, é ruim para a confiança nos Estados Unidos, e se é ruim para o dólar, vamos procurar outras opções. Quais são as outras opções? A única opção que roda em um sistema neutro se chama Bitcoin. A China vai usar Bitcoin para fazer troca de petróleo com a Rússia. Cara, parece que já está. É impossível saber, mas a fofoca é que eles já estão fazendo. Você usou o dólar, o petróleo, né, o petrodólar, parece que lá já está usando o Bitcoin. Então, assim, mas isso é o início do começo do nada. A gente sabe que a rede, a gente consegue ver na rede se está tendo muito a boleta. Não está tendo, está barato você passar a transação, porque ainda não está muito usada. Isso que a gente está falando é tipo futurologia maga patológica, porque de fato não está acontecendo. Mas algumas coisas dá para afirmar que o dólar, hoje o dólar está 100, o DXY está super baixo. Então as outras moedas estão ficando mais fortes. Por quê? Porque o mundo percebe que o dólar ele responde por 75% do comércio internacional. Se esse número não diminuir esse ano, aí tem que fazer uma estátua de ouro do cara, porque, tem tudo para isso dar. Tá tudo certo para dar errado. Por quê? Porque o cara está brigando com todo mundo. Você começa a brigar com todo mundo. Capital estrangeiro do país, literalmente, para com a narrativa de que está cumprindo promessas de campanha, reindustrializando o país, trazendo dinheiro de volta para a classe média, mas basicamente ele está, na prática, o que está acontecendo é que está expulsando todo esse capital estrangeiro que ficava ali, estacionado, comprando treasuries, comprando S&P, comprando Mag 7, enfim. Tudo isso está sendo expulso dos Estados Unidos e é lógico que o dólar vai sair muito mais enfraquecido dessa história toda. E aí vamos entrar no seu M2. Então, o que acontece é o seguinte, o que eu acredito? Eu acredito que os fluxos de capital são muito importantes. Eu fiz moeda durante 8 anos. E moeda, assim, diferente de bolsa. Bolsa, quando sai uma notícia, a ação muda de preço. E moeda, pode sair muita notícia, mas
só vai mexer quando tiver fluxo. É um ativo que responde pouco à expectativa, mas responde só a fluxo. O que significa isso? Banco Central, eu sou da fase que tinha leilão de Banco Central, o cara anunciava um mês de venda e o real quase não apreciava. Ia apreciar depois de 40 dias, quando o mercado já não aguentava mais comprar, porque ele precisava do fluxo. Então, assim, moeda é diferente de. Moeda é uma coisa que você usa, né? Então, você vai viajar para os Estados Unidos, você vai comprar dólar, não, tanto faz qual que seja o preço, você tem que comprar. Então é uma lógica bem diferente, mas se está alto, você às vezes nem vai viajar. O que vai acontecer é o seguinte: dentro das possibilidades de moeda, o Bitcoin começa a ser percebido como uma, que não era. Então, assim, ontem uma das agências de risco falou que o Bitcoin existe. É super importante, porque uma coisa que eu bato muito é que ouro e Bitcoin são o que eles chamam de outside money, que significa o seguinte: ninguém é dono, ninguém imprimiu. Então pega uma moeda, pega o real que fica mais fácil. Quem imprime, quem produz o real é a Casa da Moeda, mas isso vai para baixo do balanço do Banco Central. Se você olhar, está lá, no passivo do Banco Central. O Bitcoin não está no passivo de ninguém, então sim, qual que é a diferença? Se o Brasil vai mal, a nossa moeda vai ter menos aceitação, então ela vai desvalorizando. Que é um pouco o que a gente está falando que deve acontecer com os Estados Unidos se essa briga continuar. E então, como os Estados Unidos, o dólar ainda é tão relevante, não existe comércio mundial sem o dólar, eu acho que as pré-condições para uma hiperbitcoinização começam a ser dadas. Ah, é embrionário? Pô, embrionário desde que a gente começou em 2017, mas em 2017 nós não conseguia nem. Os caras fechavam a conta do seu banco, pelo amor de Deus. Hoje em dia estamos falando. Olha o que a gente está falando. Estamos falando que talvez a Rússia e a China já estejam usando isso para comércio internacional. É outro mundo. Ah, já aconteceu? Não, não Mas aconteceu. muita coisa tá na cara do gol, né? Eu acho que eu quero trazer a conversa. Você falou muita coisa aqui que eu quero destrinchar. Desde lá, quando você falou do Jamie Dimon, Tá. falando que vai demitir todo mundo do JP Morgan e comprar Bitcoin há 3 anos atrás, mas hoje em dia você vê o Larry Fink, por exemplo, recomendando ativamente que é, os fundos coloquem ETF do IBIT dentro da carteira, os fundos da BlackRock, recomendando para os clientes uma alocação de 5%. Então, assim, a maré mudou completamente. Você está vendo Cynthia Lames falando de reprecificar as reservas de ouro e pegar esse ganho contábil e comprar Bitcoin em budget neutral. Você vê Michael Saylor exportando o playbook dele desde o Japão para a Metaplanet, no Brasil com a Melius. Assim, a febre do Bitcoin parece estar se espalhando cada vez mais rápido. E concordo com você, fluxo importa. Até agora a gente está só vivendo aqui de expectativas não movem o preço. Mas você acha que. Eu volto para a analogia da mola comprimida. Você acha que a gente está chegando em níveis históricos de compressão dessa mola e a hora que soltar o negócio explode? Essa hiperbitcoinização que você falou que pode estar se construindo as condições. Me parece ser inevitável, mas antes me parecia ser algo inevitável para daqui a 10, 20 anos. Hoje me parece que talvez seja inevitável para daqui a 2 anos. O que você acha? Eu acho que eu já vi muito mais comprimida, né? A gente já viu o Bitcoin cair 80%. Agora caiu da máxima 30%. E a outra coisa que é diferente é que o Bitcoin hoje é 2 tri, né? Então lá ele era leve, né? Quando estava 2 mil, 3 mil dólares, precisava pouco dinheiro, né, para mexer. Agora a quantidade de dinheiro que precisa para mexer já começa a ser em quantidade industrial. Não tem boleta de assim, não é 10 milhões de dólares que vai mexer, nem 1 bilhão de dólares. Então, assim, o Não, que é mas vamos muito. deixar de lado o comportamento do preço, o curto prazo que vai acontecer, se vai subir 100%, 10.000%, falando mais sobre a adoção institucional mesmo, esses fluxos, a entrada de capital massiva e o Bitcoin sendo adotado como uma reserva de valor, de fato. A gente mudar de patamar, passar para uma nova fase onde o nome desse ciclo parece ser esse, né? O jogo parece ser adoção institucional. Desde que começaram os ETFs, só se fala nisso. E a gente sempre vem esperando, mas
a tempestade perfeita vem se formando, e aí é isso que eu queria dizer. Independente do que a gente acha que vai acontecer com o preço, se vai fechar o ano em 300 mil, 500 mil, 1 milhão, tanto faz. Mas vamos usar esse seu exemplo. Eu costumo dizer que o lançamento do ETF é o fim do primeiro capítulo e o começo do segundo capítulo, que é a adoção institucional. O ETF foi o produto, o ETF de Bitcoin é o produto de maior sucesso da história dos ETFs. Então, assim, já aconteceu, né? Já deu certo essa parte. Não dá para tudo acontecer ao mesmo tempo. Então, mudar a contabilidade das empresas, parece que esse ano uma quantidade maior de empresas está comprando Bitcoin e botando no balanço, mas é quase ninguém também, é meia dúzia de 20. Acho que o mais importante do que falar vai acontecer amanhã ou daqui a 2 semanas é você verificar as mudanças. Todas as mudanças a gente está pontuando, elas são no sentido, são boas para o Bitcoin. A última mudança é a guerra comercial, que foi, estamos falando semana passada. Então, hoje, então, o que está o mundo hoje? Então, o cara que tem fundo de 10 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Cara, a última coisa que ele vai fazer é olhar para o Bitcoin, ele está querendo tentar dormir. Um dia sobe 5, outro dia cai 5, ele está, tentando sobreviver. Você acha que ele está parado e conversando no podcast? Só estamos conversando a gente, porque, 10% para a gente é dia como qualquer. O fundo subiu 12% ontem, foi um dia como outro. Então, essa vantagem que a gente tem de estar acostumado à volatilidade extrema, no mundo onde a volatilidade começa a crescer muito, cara, é ótimo. Então, assim, eu vou contar uma que é bem louca. Então, você pega, a gente conhece bem Strategy, que é a MicroStrategy. O que eles mais fazem é comprar Bitcoin e vender volatilidade. Volatilidade é chacoalho. Então, eles vendem através de opções. Então, quanto mais chacoalhar, mais a opção vale mais. Sim. Então, o problema deles é o seguinte, quando eles começaram a brincar, eles tinham 120% de vol implícita na ação. É de longe a coisa mais volátil que tem lá. É mais volátil que Bitcoin ainda. Bitcoin é tipo 60%. Então, ele foi caindo porque eles venderam muito. Agora, ontem subiu 26% a ação. A vol voltou lá quase 100%. Quando a gente começou, 17%, vol era 100%. O que eu estou dizendo é o seguinte, já entrou tanta gente que o mercado é completamente diferente daquele. E a hora que você tem um instrumento financeiro, que é uma ação, que ela ganha valor com chacoalho, o que você acha que vai acontecer com os fundos quantitativos? Eles vão encher a mão em MicroStrategy. Por quê? Porque eles gostam de Bitcoin? Eles nem sabem que existe Bitcoin. Tanto faz. Eles só olham o comportamento do negócio e falam assim, caramba, eu tenho um negócio que quando tudo cai, o negócio às vezes cai, às vezes sobe e ganha valor, vou botar para dentro. Então, assim, hoje, onde a gente está? Os fundos quant são os únicos que têm um pouco. Então, se você pegar a MicroStrategy ou o IBIT, você vai ver que só tem quant. Só que os caras que estão lá é a nata da nata da nata. É, Soros, Medallion, é só, os mais sofisticados. sofisticados. Não é sofisticados, são os mais sofisticados. Então, já estão lá. Só que, o cara, de novo, vamos voltar ao gestor de 10 bi. Algum momento, daqui a 3 semanas, 4 semanas, o cara vai conseguir respirar e ele vai falar assim, caramba, e agora? Vou para onde? Eu acho que neste momento alguns vão começar a botar boleta em Bitcoin. E aí são dinheiros grandes. E o que você acha que foi o catalisador para isso? Para ele literalmente começar esse movimento agora? Foi o pânico do que especificamente? Como que ele do nada enxergou o Bitcoin como uma salvação? Eu acho que quando... É divertido, essa pergunta é divertida, porque a minha resposta vai ficar me xingando até amanhã. Cara, mas é simples, o que o cara estava fazendo, esse cara de 10 bi? Ele estava comprando o Mag 7. Se você compra, NVIDIA, e o negócio sobe feito um foguete, você fica contando historinha para o seu cliente que a AI vai revolucionar o mundo, e tá ganhando dinheiro,
Esquece, sim. Você vai fazer isso para sempre. Se você está ganhando dinheiro de uma forma fácil, que você conhece, você não vai procurar outra forma. Para quê? Vai no que você... O problema agora é o seguinte, Mag 7 caiu mais do que Bitcoin. Então, pega esse cara de 10 bilhões. Vamos dizer que meio que estabilizou nesse preço. É compra ou é venda? Pô, você vai comprar ou a China vai vir com alguma coisa, vai cair 20%. Pior, são eventos que para você está fora do seu radar. Você não pode saber o que o Trump ou o Xi vá privilegiar um cara que tenha colocado, né? Porque parece que está mais Sem dúvida. antenado com isso. E aí o dinheiro ele segue, assim, eu acho que são três temáticos. Bitcoin nunca foi um tema importante nos grandes pools de dinheiro, porque nem ETF tinha, então os caras nem conseguiriam comprar. E aí talvez a última coisa que eu vou falar é o seguinte: é uma ilusão achar que esse cara de 10 bilhões de dólares consegue comprar Bitcoin, botar na Ledger e ficar na casa dele com 50 milhões de dólares debaixo da pia. Não, mas Esquece, não é esses assim. caras sempre vão pro ETF, obviamente. Eles não vão lidar com toda a curva de aprendizado e o risco da autocustódia e não vai acontecer. ETF Mas é a por isso porta de que, entrada. mas por isso que eu falei, não tinha ETF. Uhum. Pô, ano passado não tinha ETF para esses caras, porque, tinha acabado, é 11 de janeiro do ano passado, mas, pra um cara que botar, vamos dizer, um cara de 10 bi que ele vai botar 10% do fundo, são 100 milhões de dólares. Hoje Sim. já dá. Então tem um pouco esse negócio você tem que ter infraestrutura para que o grande capital entre. Então, assim, os caras que já entraram, Paul Tudor Jones, que é um monstro, mas ele entrou na física 3, 4 anos atrás. Mas não, quase ninguém entrou. Quase ninguém entrou. Então, eu acho que. Aí eu vou fazer o outro lado do argumento. Você acha que é mais provável nesse cenário? Parece que o cenário meio que a gente concorda, não é um cenário tão complicado. É um cenário de confusão máxima. Em um ano, você acha que vai ter mais gente desses pools de dinheiro entrando no Bitcoin ou não? Pô, para mim é dado. Eu te respondo com a forma que eu respondo os Faria Limers que odeiam Bitcoin publicamente no Twitter. Eu falo assim, que audácia você tem que ter para discordar do Paul Tudor Jones, do Stan Druckenmiller e agora de algumas boas pessoas que estão dentro da Casa Branca, o Lutnick, Bessent, enfim. Eu acho que a adoção virá em massa, e aí o que você acabou de descrever uns 5 minutos atrás aqui foi o decoupling, basicamente, porque Mag 7 nunca vai voltar a ter esses prêmios monetários que vem tendo, não é algo escrito em pedra que Mag 7 vai continuar subindo eternamente, porque foi pampado, estava hiperinflado, basicamente com esse trade geopolítico aí que os Estados Unidos exportavam inflação e os outros países que mandavam bens e serviços para os Estados Unidos compravam treasuries e compravam Mag 7, compravam Nasdaq. Esse dinheiro está sendo expulso, então assim, vai ter uma reprecificação. Eu assisti esses dias a leitura de cenário macro do Jack Mollers, que é o cara da Strike, no podcast dele semanal toda segunda noite, e é maravilhoso. A capacidade dele de síntese e de explicação é muito, muito boa, muito fora da curva. Ele fala exatamente isso. Acho que ações estão hiperinfladas e é uma reversão que está acontecendo e será permanente, e a gente não vai mais ver esses múltiplos de 50 vezes de PI, simplesmente porque as placas tectônicas estão se movendo, e acredito que elas estão se movendo a favor do Bitcoin, e aí a gente vai ver esse decoupling finalmente, porque até
pouco tempo atrás, até pela ignorância do mercado e porque o institucional não enxerga o que o Bitcoin de fato é, todo mundo tratava Bitcoin como um ativo puramente especulativo, como um risk-on, e aí quando caía a bolsa, caía Bitcoin junto. Tinha uma correlação meio grotesca que talvez não exista mais daqui para frente, ou não? Então, assim, pode ser uma surpresa para você, mas os caras bons, né, assim, a gente conhece quase todos eles, dos hedge funds managers. E os bons hedge fund managers não são esses caras do Twitter que ficam batendo boca com o Bitcoin. Eu acho que o lance do Twitter é o seguinte: o pessoal que precisa vender relatório ou precisa economia da atenção, eles usam meio de contraponto. Então, quando ele está muito sumido, ele vai e bate no Twitter, daí briga com o Mises, daí pô, e daí o Mises cai na pilha deles, e daí eu falo, cara, tipo, eu entendo vamos dizer, o MMA que é. Mas o que eu queria trazer de informação para vocês é o seguinte: os caras que são bons, eles sabem que o Bitcoin existe, raros não gostam, tem uns que não gostam, raros não gostam, mas principalmente eles nunca pararam para entender. E eu Sim. eu vou contar uma história. Então, assim, tem no mercado brasileiro tem talvez quatro ou cinco que são os top. E desses quatro ou cinco, então estamos falando assim, o verde. O verde, ele gosta, botou no portfólio. Mas tem um cara que é desse nível que a gente conversou. Eu fui conversar com ele, né? A gente foi conversar, o Axel. Vamos lá conversar com ele. E daí ele falou uma coisa que para mim foi muito legal. Ele falou o seguinte: é um cara já com mais idade. Ele falou assim: olha, eu não sei nem se é bom ou se é ruim, mas putz, nesse momento da minha vida eu não tenho mais energia nem vontade de estudar o suficiente para eu entender. Então, tipo, não vou botar dinheiro com vocês. Mas não questionou o ativo. Ele falou assim: olha, para eu botar dinheiro em alguma coisa, eu preciso entender muito. E esses caras, eles gostam de se aprofundar no tema. E não era grande o suficiente para ele. E não era interessante o suficiente para ele. Eu acho que no cenário que a gente está pintando, ele vai ficar menos interessado em se aprofundar nos Estados Unidos, que aí vira pouco número, vira muito político, aí para trader é ruim, porque você não sabe, é difícil você tradar a cabeça de político. Então esse cara talvez gaste algum tempo. Esse provavelmente não, mas muitos outros vão necessariamente ter que procurar outros ativos, e eu acho que o Bitcoin está num lugar bom para eles. Então, assim, essa ideia de que a Faria Lima odeia Bitcoin é uma ideia, eu acho que é divertido, super divertido, mas não acho que seja verdadeira. Ah, eles adoram? Também não adoram. Eu acho que a verdade, eles mal conhecem. Mal conhecem. Poucos conhecem com a profundidade que necessária para botar um investimento. Por exemplo, o cara toca assim, o que é um gestor de fundo? Ele pega dinheiro dos outros. A hora que você está pegando dinheiro do outro, a responsabilidade que você tem é muito maior. Uma coisa é você pegar o seu dinheiro e fazer o que quiser com ele, outra coisa é pegar o dinheiro dos outros. Então, assim, tem esse lado de que não pode menosprezar a dificuldade que é entender Bitcoin. Cara, quanto tempo precisa para você achar que você começou a entender? Sem dúvida. Tem uma curva de aprendizado e demora um bocado. Algumas centenas de horas para você começar a se sentir confiante a colocar algum dinheiro relevante. Você botar o dinheiro que é tipo basicamente o seu fundo, o dinheiro dos cotistas, os empregos das pessoas ao seu redor que dependem de você. É uma responsabilidade grande que você precisa de fato entender. E acredito que essa galera que está conectada ali no mercado o tempo inteiro não tem o tempo disponível para Não tem. entender. E aí os incentivos têm que vir, tem que. Basicamente, o Bitcoin a gente sabe que é o bot salva-vida e que cedo ou tarde quem não embarcar vai ficar obsoleto. Mas essa galera não entende. E aí a hora para eles entenderem a dor tem que aumentar, né? Eu acho que tem que aumentar bastante ainda. Então, vou aproveitar essa sua. Eu gostei da sua analogia. Cara, um gestor de hedge fund americano que está com a bolsa na máxima em janeiro de 25 não precisa de bot salva-vida. Uhum. O menos precisa é bot salva-vida. Ele precisa, meu.
E qualquer coisa menos isso. Então, assim, por que a gente no Brasil tem muito mais facilidade? Porque, meu, aqui, cara, é difícil eu comprar alguma coisa que suba. Os caras estão comprados. Então, assim, ó, eu vou dar o número. A Bolsa Americana, ela bate 666 em março de 2009. Eu acho que já subiu 10 vezes. O S&P, deixa eu, acho que eu até tenho aqui. Então, assim, o cara tá há 20 anos só ganhando dinheiro, tá 5.266 agora que caiu, ele chegou a bater 6.147. Meu, o sujeito tá há 20 anos ganhando dinheiro. Quando você tinha 10 anos, o cara já estava ganhando dinheiro. E tá ganhando dinheiro há 20 anos. Precisa de botas salva-vidas. Então, acho que um pouco essa perspectiva é Eu tenho bacana. Porque 40, você, tá? Só pra você saber. Eu já era um estagiário aí do mercado financeiro. quando a gente erra a idade, a gente tem que errar para baixo. Não pode errar para cima, não. Então, assim, é um pouco o que eu estou trazendo, assim, eu acho que estou repetindo um pouco, porque você traz a ansiedade. E eu Uhum. acho que a ansiedade, para quem está assim, na frente, do fronte de batalha, é o seu dia a dia. Mas os caras estão lá, meu, a quilômetros e quilômetros, com outros problemas e nem não chegou bala lá. Eu acho que talvez a mensagem que talvez fique legal aqui, que a gente está meio que navegando ela, cara, olha, os tics da lista do que tem que acontecer estão sendo ticados. Estados Unidos não odeia, tic. Estados Unidos pode vender, tic. Estados Unidos não comprou, mas parou de vender. Ah, o presidente odeia, não odeia mais, tic. Ah, confusão, tic. Se o Bitcoin realmente for uma reserva de valor, precisa ter uma crise grande e que ele se comporte bem. Porque confiança, tipo, não adianta eu falar que é o bot salva-vidas. Ninguém vai acreditar nisso. Acredita na hora que tem a enchente e o bot funciona, né? Porque é para isso que serve a reserva de valor. Tem que ser Uhum. testado. O ouro está aí há 4.000 anos. Sim, a Bitcoin há gente vê 15. muita gente, essa galera que tá sempre navegando os podcasts grandes aí, por exemplo, o Roxo, que manja muito de mercado e fala bastante, tá sempre em vários podcasts, falando constantemente, o Faca também, que o crash global tá chegando, tá na esquina, e aí o Bitcoin vai tancar 85% do dia para noite. Então, assim, muita gente que não entende absolutamente nada e vê e busca informação espalhada na internet pode acreditar. E eu acho que, de fato, o Bitcoin ainda não passou por essa prova. E nas crises, no crash do Covid foi um exemplo que o mercado caiu um bocado, ele teve alguns circuit breakers no intervalo de 2 semanas, e o Bitcoin deu aquela derretida no dia 12 de março de 2020, né? Foi de 9 para 3, ou de 6 para 3, não me lembro agora, caiu 50, mais do que 50% num dia. Então, acho que o pessoal tem muito do trauma desse episódio recente e acha que o Bitcoin vai acontecer a mesma coisa, mas eu concordo com você dessa leitura de cenário de que os fundamentos, o mundo mudou, o mundo não é mais o mesmo. O Bitcoin não é mais a mesma coisa, não é mais encarado como a mesma coisa. Então, eu acho que se essa crise de liquidez de fato vier, um episódio aos moldes de 2008, a tendência é que o Bitcoin descolhe de vez, mas temos que esperar para ver. Eu só vou ordenar assim, a sequência dos fatores. Então, assim, o que eu estou falando é: primeiro, eu não acho que o mundo vai acabar. Uhum. Eu não acho que vamos ter um 2008 amanhã. Então, e eu não acho que precisa o mundo acabar para o Bitcoin subir. Eu acho que é mais fácil se o mundo acabar, eu acho que é mais fácil o Bitcoin sobe, é mais Concordo. fácil. O que eu estou afirmando é o seguinte: você não pode ter uma reserva de valor que não foi testada. Uhum. Então, se tiver uma crise em 2525 e o Bitcoin for testado, ele vai sair se comportando ou não como uma reserva de valor. Hoje ele não se comporta dessa forma. Qual que é a nossa leitura? O Bitcoin hoje deve estar na mão de 20 milhões de pessoas. Tá. O cara tem ETF. A gente não acha que quem tem ETF tem Bitcoin. Então, quem tem ETF tem uma exposição à variação de preço do Bitcoin. Ele não tem Bitcoin. Ele não manda para a tia dele na Hungria Bitcoin. Então, assim, a gente acha que está assim, no máximo 20 milhões. A gente acha que esse 20 milhões vai ser um bi. É isso. O mundo tem 7, 8 bi, um bi vai ter Bitcoin. Mesmo que o cara nem saiba.
Tecnologia, o barato é o seguinte, ela vai tirando a dificuldade, assim, hoje você ter carteira é difícil, eu acho que Nossa, eu no tenho futuro alguns clientes de mentoria aqui que eu tenho que fazer o multisig, o protocolo de herança para a pessoa, e é um sacrilégio, é uma coisa é dolorosa. difícil. Mesmo com produtos tipo Nunchuck que facilitaram, mas ainda é uma dor. Não Segue dá aí, para ser desculpa um te bi cortar. nessa. Não, mas é isso mesmo. Não dá para ser um negócio, não dá para estar na mão de um bi ainda, porque a tecnologia não está robusta o suficiente. Um dia vai Uhum. estar na Apple, no telefone. Não está nem no telefone, não que é barato. Você usa o telefone para pagar, não pode usar Bitcoin porque não está lá. Pode assim, eu sei que tem umas formas, mas não tem a minha tia não vai comprar um iPhone e vai sair usando Bitcoin. Então, assim, quando tiver na mão de 1 bilhão, aí é moeda e aí é reserva de valor. Porque quando tem 1 bilhão de pessoas com o seu negócio, é o que eu sempre falo, todo dia alguém acorda para comprar e alguém acorda para vender. E daí essas 60 de vol que eu falei vai ser 10. Mas daí não vai estar no 83 mil, no 80 mil, vai estar em outro preço. Ah, quando é que vai ser isso? Cara, eu acho, vamos botar um número, 10 anos. Ponto, você sair de 10 milhões de usuários para 1 bilhão em 10 anos, pelo amor de Deus, isso é gigante. Mas é crescimento exponencial, é tipo internet. Então, bem que estamos na internet, é o que sempre fala, estamos na internet, o que estamos perto do ano 99. Não é Uhum. mais linha de escada, mas ainda não veio a bolha. Não estamos numa bolha em Bitcoin, né? Não me parece. Então, assim, tem um monte de coisa, assim, eu acho que. Bolhas não estouram 4 vezes e voltam mais forte. Exato. A gente não ouve mais. Vou contar uma história, estamos terminando aqui, vou começar a contar uma história que eu acho que é divertida. O presidente do Banco Central do Brasil falou que Bitcoin era pirâmide. Qual 17 presidente? Willam, Tá. 17 de dezembro de 17. Por que eu lembro bem dessa data? 10 dias depois a gente lançou o fundo. Imagine a gente soltando um fundo de criptoativos. A gente sentou com um cliente que a gente falou assim, pô, mas Você virou trabalhei com o pirambeiro? Willam. Imagina, o cara olhava pra gente, então esses caras, como é que era? O cara olhava pra gente, ele recebia a gente porque esses caras são educados e né, são curiosos. Mas Uhum. no olho dele, tipo, era mais para ver se você tinha virado piramideiro do que, vou comprar criptoativos. Hoje, os caras já estão curiosos. Eu Mudou. tenho um Mas, pô, episódio para 8 contar anos. também que foi. Quando foi? Acho que foi esse ano passado, não me lembro. Mas foi em dezembro, logo depois, novembro, depois da SatisConf. Eu fui convidado pelo um amigo, pai de um grande amigo meu, para ir no evento do Harvard Angels, que Uhum, o Rafa Zaguri foi palestrar. E deu para tá. ver claramente ali que tinha mudado a maré, que a curiosidade chegou, sabe? Tipo, grandes empresários, pessoas gerindo bilhões ou com empresas bilionárias, de fato curiosos para entender aquele negócio. Mas com aquele ângulo de boomer, aquele ângulo de mercado tradicional, que tem uma certa ressalva e precisa entender, a volatilidade ainda assusta, mas antes era aquele desdém. Você deve lidar com isso infinitas vezes mais do que todo mundo que está aqui, porque você está o tempo todo aí falando com outros gestores institucionais e conversando e tentando explicar. Depois eu quero até levar para a sua história pessoal para entender o que fez você virar essa chave lá em 2017, dado que você tinha todos os incentivos e credenciais para ficar no mundo Fiat. Mas eu concordo que é claro e irrefutável que a maré mudou e o mau humor do Faria Limer e do bilionário, seja no Brasil, seja no exterior, com relação ao Bitcoin, acabou. Agora virou uma curiosidade com um certo receio de entrar, mas mudou. Mas pega o seu exemplo. Quantas pessoas tinham na sala? Não era muito, umas Não, 30, 35. eram 20. Eu acho que eram 20 caras. Uhum, Não era isso? mais ou menos. Dos 20, quantos tinham Bitcoin? Minoria. Deviam ter 3. Uhum. Um dos caras lá era cliente nosso que o cara, sim, a gente sabe que tem, mas é nada. E dos Tá. 3, nenhum tem 1% do patrimônio. É isso. E as dúvidas eram muito, muito básicas ainda, sabe? Tipo, quem é o Satoshi? Mas como que garante que vai ter É só 21 isso. milhões? Eu falei do Bitcoin Standard e a galera veio me perguntar depois o nome do livro para comprar. Então, assim, era tão muito no começo da curva, assim.
Só que essa turma é inteligente. A Muito. hora que eles pegarem um livro e lerem até o final, aí é mais rápido. Porque, meu, é um nível de complexidade, entendimento de complexidade muito grande. E Bitcoin é muito complicado. Então, o Uhum. Saylor, se você pegar o Saylor e ficar ouvindo o que ele fala, meu, você não entende metade. Isso você entender bastante coisa. Aí Sim. começa com aquelas histórias, porque o cara é um contador de histórias. Mas é um contador de histórias e é necessário ter o contador de histórias para contar essas histórias para esses caras, porque esses caras adoram história. Uma coisa que eu aprendi com o Bitcoin, e para mim foi uma surpresa, eu sempre fui números, 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 números. Cara, eu cheguei à conclusão que investimento não tem nada de número, é só história. Os caras adoram. Então, Magalu. Por que Magalu porrou? Porque entrou um monte de pessoa física e o ticker Magalu, o nome, era agradável. E daí os caras, Magalu é 10, Magalu é 20, Conga. Por quê? Meme. Os últimos 10 anos, o mercado financeiro virou uma loja de memes. Não é à toa GameStop tá aí que para provar, né? não só GameStop, o Robinhood, né? Uhum. Eu não sei se vocês sabem, mas nessa semana quebrou o recorde de opções. Os caras inventaram a opção de um dia. Então, teve um maluco ontem que comprou opção de S&P, ele pagou 1 centavo, ela terminou 14,50. O cara ganhou cento e sei lá quantos mil por cento. Porque, assim, virou quase um cassino. Sim. Por que eu estou falando isso? A minha impressão é que isso é uma tendência que não se sustenta, porque eu imagino que esses caras vão perder muito dinheiro. Porque a hora que você entra, a hora que uma pessoa física entra e começa a disputar com os robôs e com os algoritmos, a chance de sucesso não é muito grande. Então eu acho que é meio que não é um jogo de soma zero. Eu acho que os caras vão perdendo. Então, o que vai acontecer, e já está acontecendo, eu acho que o investidor, ele meio que está cansado de ser enganado, porque ele é muito enganado. Sim. E daí, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, se você me perguntar se a bolsa vai subir amanhã ou cair, eu, mesmo sem estar no dia a dia, eu acho que eu acerto muito mais que eu erro, ainda. Se me perguntar do Bitcoin, eu vou falar assim, eu não faço a menor ideia. Porque não tem ninguém controlando. Eu percebo o investimento em Bitcoin como percebo um investimento muito mais, muito menos manipulado. Muita gente fala, tem manipulação. Eu não acredito nisso. Então, eu acho que uma das grandes vantagens desse mercado sem donos é que é mais justo. Você não precisa ser amigo de ninguém para saber o que vai acontecer. Você simplesmente vai fazer o seu cenário e vai fundo. E isso é uma vantagem competitiva entre ativos. E aí eu estou voltando a por que eu acho que para os hedge funds é mais difícil. O que é mais fácil? Vamos dizer, eu sou um macro trader. Para mim é muito mais fácil ganhar dinheiro operando índice Bovespa do que Bitcoin. Tanto que a gente só compra e fica. A gente nunca, assim. E olha que eu tentei fazer isso, eu fiz isso 20 anos da minha vida. Mas se eu for assim, cara, eu estou 6 meses aqui, eu não consigo ganhar dinheiro de uma forma significativa. No Então, meu, Bitcoin. vamos. Não consigo. Então, pô, você tá falando, então por que o cara é pago para ganhar dinheiro para os clientes? Ele vai se meter no Bitcoin? Não é fácil para ele também. Porque o cara tem cota, né? Então, se o cara todo dia, um dia ganha, outro dia sem saber, não é fácil. Então, eu não acho que é esse. Cara, se a gente acha que o Bitcoin vai subir porque o Wall Street vai comprar, você tá na viagem, na trip errada. Bitcoin vai subir porque quem não gosta de Wall Street vai comprar porque cansou de perder dinheiro no jogo dos caras. Se a gente está esperando que o presidente americano compre Bitcoin para o Bitcoin subir, eu acho que você está tá no livro errado. Eu estou no livro. Eu sempre falava assim, eu não sei o que vale mais, Bitcoin com os Estados Unidos banindo ou não. Porque na hora que os Estados Unidos banir, eu quero ter esse negócio, que é um pouco o que está acontecendo agora, né? O que está acontecendo?
Os Estados Unidos está tirando a China do jogo. Uhum. Você quer que alguém tenha esse poder? Tipo, demos sorte que a gente aqui, tipo, a gente é amigo dos dois lados. A gente é meio que o bandeirinha dessa partida. Ninguém vai brigar com a gente. Mas, meu, imagina o secretário-geral da China lá, o Xi. Bom, o cara tá com problema, né? Então, assim, tá tudo certo para dar errado. E o Bitcoin, neste cenário, eu acho que é ótimo. Eu imagino que você também está nessa vibe. Quanto mais confusão, pelo menos o Bitcoin é uma certeza. É o famoso É, Bitcoin é um Bitcoin. eu falo muito sobre a geopolítica e sobre reserva estratégica, etc., aqui no canal, até porque não porque eu estou torcendo para o Trump pampar as minhas sacolas de Bitcoin, não. Mas pela inevitabilidade de tudo que está acontecendo. Parece que o que a gente sempre fala que o Bitcoin é inevitável está se acelerando esse cenário, que está chegando lá, porque o próprio Saylor já falou isso publicamente algumas vezes, já deu playbook para os Estados Unidos manterem a hegemonia nos próximos 100 anos. Desova o ouro e desvaloriza o ouro dos mercados e aí meio que destrói ali as reservas dos inimigos geopolíticos dos Estados Unidos e entra em primeiro na corrida e cria uma fome institucional de Estado-nação. Eu acho que isso, bem ou mal, a gente pode falar que o Bitcoin é inevitável, ele vai vencer como dinheiro, porque ele pelas suas condições, pelas suas propriedades monetárias superiores, ele vai vencer inevitavelmente daqui a 100 anos, a gente não tem dúvida disso. Mas será que daqui a 5 anos a gente não vai estar num mundo completamente diferente porque o Trump foi o catalisador para um FOMO de Estado-nação? E aí entra a tese do soft war, do Jason Lowery também. Eu acho que isso me deixa empolgado, não o fato da compra dos Estados Unidos vai bater o preço, vai fazer o preço subir 10 vezes nos próximos 12 meses. O que eu ia perguntar? Eu tinha alguma outra coisa que eu ia falar, mas eu não me lembro mais agora. Sobre essas condições que você está falando para o Bitcoin, basicamente o cenário está se formando para o Bitcoin virar reserva de valor e virar dinheiro. O Saylor já falou também em algumas entrevistas, ele falava sobre os catalisadores que ele enxerga para Bitcoin, sei lá quantos milhões, a $1 milhão, e era as três condições. Era FASB Rules, né, a mudança contábil para que eles pudessem marcar mercado no balanço das empresas. Não me lembro agora as três condições, mas as três já foram ticadas. E me parece que não falta mais nada, só falta começar a entender esse negócio e botar para dentro na carteira. Eu acho que Indivíduos, falta. Não, institucionais, o que falta? eu acho que falta, assim, eu acho o seguinte. Lembra que eu falei que. Primeiro, assim, eu não gosto muito desse cenário de botar no balanço de Banco Central, de tesouro de país. Estados Unidos Tá. trocar ouro por. Eu não gosto. Eu acho que, Por meu. quê? Meu peer-to-peer electronic cash system não tem nada a ver com botar em reserva de valor dentro Sim, tem um que vai conflito com deixar lá, botar no ethos. Fortinox e nunca vai mexer. Se puder escolher, obviamente que a opinião todo mundo pode ter a sua. E o Bitcoin doesn't care. Meu, o Bitcoin não tem a menor ideia que eu existo nem que o Trump existe. Isso que é o grande barato. É legal, é ininfluenciável. Então, assim, dentro dos cenários, não é um cenário que eu curto muito esse negócio de institucionalizar o Bitcoin. Eu não curto porque eu acho que é legal esse lado de ser diferente, Não, eu diferentão concordo com você e que não é o ideal, mas eu acho que é inevitável também. Então eu já parei de brigar contra o inevitável. Eu acredito que não, assim, eles eu vão sou um comprar e cara, acabou. a minha profissão é fantástica porque eu não posso brigar com nada, eu só não posso brigar com os fatos. Eu só tenho que tentar interpretar e não tenho que ter muita opinião, porque a hora que você tem muita opinião, a hora que você entra no Fla-Flu, você torce. E torcedor, investidor que é torcedor, meu, é receituário para se dar mal. Então, assim, só voltando, o que eu acho que falta é tecnologia. Então, enquanto a minha tia não puder usar o Bitcoin, e hoje ela não pode, porque a minha tia tem 72 anos, mal enxerga, não tem a menor chance dela nem ter uma carteira. Ela vai poder usar isso quando tiver no celular. Para estar no celular, os Estados Unidos têm que fazer as regras. E a hora que a impressão que eu tenho é o seguinte: a hora que tiver a lei do Bitcoin, ou lei do stablecoin, no dia seguinte está no WhatsApp. No dia seguinte está no X. Eu acho que, do ponto de vista de tecnologia, os caras já têm a solução que eles vão adotar. Não é a solução final, mas tipo um protótipo bem feito. Mas obviamente que ninguém vai botar em larga escala porque não tem regra.
Né? Não Uhum. tem. Imagina se der confusão, como é que a minha tia vai processar quem? Então, a hora que tiver, eu acho que vai ser muito mais rápido, vamos dizer, a parte de tecnologia. O que eu chamo de parte de tecnologia? Pega meu Lightning. Cara, a chance da minha tia usar Lightning com sucesso é zero. Então vai ter que ser uma solução que ela funcione para ela. Tipo o Pix. O Pix não todo. Pix, meu, tem 120 milhões de Pix por dia, por quê, meu? Você bota lá a chave Pix, que é o telefone do sujeito, toca e chega lá e. Tem que ser assim. Bitcoin é assim? Não é. Hoje não é. O que falta para ser assim? Na minha opinião, só falta regra, lei. Porque, meu, vai me dizer que a Apple não consegue fazer um Pix. Consegue. Mas você não concorda WhatsApp não que consegue. tem os três casos de uso, as três funções do dinheiro, e reserva de valor viria primeiro, para depois a gente entrar na conversa sobre Bitcoin virar meio de troca, e por último, unidade contábil? Acho que a gente falar de Lightning, a Lightning só não se desenvolveu o suficiente para virar tão fácil de UX como um Pix, porque a gente ainda nem passou o ouro como reserva de valor. Se as pessoas, lei de Gresham, as pessoas vão ter dinheiro real podre entrando todo mês via salário, é lógico que elas vão gastar os reais primeiro. Então, não existe Se elas incentivo para ninguém aceitar puderem, Bitcoin. então, se elas puderem, então, assim, vamos lá, economia clássica. Ah, você só troca uma moeda pela outra se você consegue. Minha tia não consegue, como moeda. Ah, putz, vai abrir uma conta em algum lugar que vai ter. De novo, eu não acho que o Bitcoin na corretora é moeda. Não é nem Bitcoin, é um IOU contra. É crédito para mim. Uhum. Assim, eu talvez seja o mais maxi dos maxi. Para mim, se não está na L1, se não está no blockchain, não é Bitcoin, é um token, sei lá o que. Não vai me dizer que é a mesma coisa, porque o Bitcoin que está no ETF é Bitcoin. Para mim, não é. O Bitcoin que está na conta da corretora, na carteira do cara, não é Bitcoin. Not your keys, not your coins. Então, o problema do seu argumento é o seguinte: você está comparando duas coisas que são incomparáveis. Ela fala assim: putz, o real e o canário da Angola é a mesma coisa? Não, porque eu não consigo ter o negócio. Tá, mas são duas discussões que a gente estão correndo em paralelo, a gente está falando como se fosse a mesma coisa, mas são coisas diferentes. O que eu estou falando eu sou um maximalista, eu tenho Bitcoin autocustódia no meu multisig, bonitinho, você também, e algumas outras milhões de pessoas no mundo, espalhadas pelo mundo afora também. Para nós que temos isso, é maravilhoso se o David Sachs vira criptoxar na Casa Branca e faz a adoção institucional via ETFs e pampa as nossas sacolas e faz o Bitcoin passar o Para mim ouro e não virar faz a reserva menor de valor. diferença. Essa que é a diferença. Para mim não faz a menor diferença. Eu tô nem aí pro cara, meu. Mas você Tô não pagando acredita pau que para dentro, o number go up não é fator de adoção gigantesco? vai de qualquer jeito. Com Tá ele, bom, sem ele. entendi. O raciocínio é o seguinte: se vai acontecer, vamos lá. Sim, que vai, Você vai. acha que é inexorável? E sim. Então pronto. Faz alguma diferença? Vou ficar pagando pau para David Sachs e ficar esperando ver o que ele fala. Não tô nem aí, meu. O Bitcoin vai atropelar tudo isso. Vou ficar, meu, falando que o Saylor vai salvar o mundo porque ele vai pampar Bitcoin. E daí vem aquele papo, então, né, o médio do Saylor é tipo 68 mil. Os caras já estão falando, quando é que vai estopar? Quando vai estopar? Pô, então eu vou Mas, ficar eu Ale, preocupado. desculpa a provocação, mas você não, assim, eu entendo o ethos Pode provocar. maximalista mais do que qualquer coisa. Eu tô aqui o tempo inteiro defendendo ele também. Mas você, como um gestor de um fundo de Bitcoin, um fundo cripto, tem que ter algum tipo de incentivo para querer ver esse negócio explodir para cima em 5 anos, não em 50. Porque significa você ser chamado com destaque ovacionado na Expert XP e o Stuhlberger ficar no descanteio. É lógico que tem esse fator, né? Você não tá nem aí, não é verdade que você não tá nem aí. Cara, assim, vamos lá. Pô, você quer que o Bitcoin suba para você remunerar o dinheiro dos clientes e ganhar dinheiro? Claro. Você quer que seu time seja campeão? Quer. Tem nada a ver com precisa ficar o caminho é esse, ficar precisando ter sono para o caminho. Não, nem perco meu tempo com isso. Eu acho Tá, que vai entendi. acontecer de qualquer jeito. Putz, quero que aconteça. No fundo, meu,
quero que aconteça amanhã. Cara, sabe qual que é o tamanho do nosso fundo? Quê? Sabe qual que é o tamanho do nosso fundo? Não. Estamos há 8 anos, é o primeiro fundo. A gente tem 100 milhões de reais. Tá. Cara, ninguém tem Bitcoin, ninguém tem cripto. 100 milhões de reais, assim, eu vou dar uma ideia. Um fundo grande é 10, no Brasil, um fundo grande é 10 bilhões de reais. Uhum. 100 milhões de reais. Você está falando para o cara que faz isso há 8 anos, que vê, fica tentando. Eu tenho essa conversa o tempo todo. Se eu tô com pressa. Cara, se eu tivesse com pressa, eu estava morto. Claro, meu, 8 anos. Então, assim, eu acho que é legal a minha visão, porque talvez a minha visão, como eu sou um cara mais velho, eu não tenho tanta pressa, mas eu tenho muito mais, me dá muito mais conforto. Então, quando tem o chacoalho, eu fico menos preocupado. E eu acho que esse é o segredo. Se você está com muita pressa, e as pessoas, e a gente conheceu pessoas que estavam com muita pressa, elas ficaram sem. O Bitcoin, o Bitcoin te expulsa. Uhum. Então, A XP tá aí para provar. Ela errou a mão em todas as tentativas de lançamento de qualquer coisa eu, relacionada a Bitcoin e eu não venho veio. falando do institucional, porque para mim tanto faz. No Uhum. XP, acho que os caras já estão bem ricos, não precisam nada. Assim, o que me incomoda, assim, eu estou falando é o seguinte: um cara que, acertou a mão no Bitcoin, o Bitcoin foi transformacional na vida dele, daí chegou um momento que ele comprou alavancado, se alavancou, ficou sem nada, Sim. porque estava com pressa. Então, com 60 de vol, não precisa ter tanta pressa. E quando você falou do ETF, eu acho que o Bitcoin era 40 mil dólares, janeiro Uhum. 24. 24. Pô, na boa, dobrou e eu vou ficar tenso? Dobrou. 100% em um ano. Então, assim, é um pouco. O que eu trago um pouco é o seguinte: você tem que ter, na minha opinião, e aí, de novo, é opinião, você tem que também controlar a sua ansiedade. Então, o que o Saylor fala, o número do Saylor é dólar mais 20 ao ano. Alô? Deu uma Deu travada, mas pode seguir. não, é que caiu aqui. Eu acho que O número do chuva. Sailor é dólar mais 20 ao ano. Dólar mais 20 ao ano. Esse eu acho, assim, me parece um número inteligente. Isso significa o seguinte: dólar mais 20, eu acho que em 4 anos dobra. Ah, pô, você vai bater 1 milhão amanhã. Se você tem ideia de que vai bater 1 milhão amanhã, eu acho que vai para a Mega Sena. Porque, né? Mas, então, assim, eu acho que eu sou muito mais confortável com o cenário hoje do que era na semana passada. Isso talvez seja a maior informação. Olha que interessante que eu estou falando. Como investidor, eu hoje estou mais confortável do que no mês passado. Mês passado bateu 76 mil, eu acho. Agora está 82. Este mês, o Bitcoin está subindo. O mundo está acabando e o Bitcoin está subindo. Zero, nada. Nem sei se está subindo, mas deve estar no 0 a 0. Cara, como não ficar otimista com isso? Então, para alguém que. O que vai acontecer? Segunda-feira que vem, os meus amigos, eu vou encher o saco de todos eles. Falar assim, pô, você viu o que não caiu? Eu tentei fazer na sexta, mas aí na segunda os caras me pegaram, porque caiu para boca. Mas a gente também é um pouco isso, né? Eu acho que é um momento super importante, é super. A impressão que eu tenho é o seguinte: aí a visão otimista, dá uma acalmada, os caras vão. Os caras vão. Estão te ouvindo. Não, acho que dá uma acalmada, os caras vão rever portfólio. E aí o Bitcoin entra, a cripto entra, porque aí vou dar outra informação. O primeiro das grandes casas a botar Bitcoin no portfólio recomendado foi o BTG, acho que em novembro do ano passado. O segundo foi o Itaú, que foi há pouco tempo. Na maioria das casas não tem Bitcoin no portfólio recomendado. A XP que você mencionou, eu não sei, mas eu duvido que eles tenham um Bitcoin na carteira recomendada, que é tanto em bolsa, tanto em não.
que você acha que o cara vai acontecer? Carteira de maio. Então é É. um pouco cenas do próximo capítulo. Opa, olha, caiu aqui, acho que ele tá com problemas na internet. Eu já ia fechar o episódio, vamos ver se ele volta. Mas tá aí. É uma ótima leitura de cenário. Eu acho que ele é a personificação da baixa preferência temporal, porque é uma pessoa que trabalha full time tentando vender Bitcoin e criptoativos, vamos ser francos aqui, mas Bitcoin principalmente, primariamente, para todo tipo de pessoa, seja institucional, seja pessoa física. Aí, Calma aí que eu voltou. troquei. Fala, Ale. Desculpa aqui, troquei de internet, porque caiu a internet aqui. Então, assim, a gente está num mundo que nem a internet funciona a 100%. Então, né? É o lance da tecnologia, a gente ainda não está lá. Você Desculpe tá aí, sem imagem aqui. voltou a imagem agora ou não? Não. Eu tava falando que você é a personificação da baixa preferência temporal, porque você trabalha full time com esse negócio, querendo que o Bitcoin vença e querendo usar isso, é a sua missão, assim como a minha, né? Levar Bitcoin e a liberdade, a soberania que vem junto com ele para as pessoas. Mas ao mesmo tempo você tem essa, como é que eu posso dizer? Indiferença não é a palavra correta, mas essa, Paciência. enfim, não é a paciência também, mas enfim, indiferença pode ser uma boa palavra para descrever. Em relação ao timing que isso pode acontecer. Se vier daqui a 10 anos tá bom, se vier depois de amanhã tá bom também. E é Posso dar uma isso. outra leitura? Sim. Cara, a gente tomou tanta pancada, mas tanta pancada, 8 anos, assim, tipo, que você chega um momento que você tomou tanta que você meio que já está acostumado, entendeu? Você já, o seu nível de ansiedade já, você trabalha com um nível de ansiedade muito, muito diferente da média. Cara, é muito difícil, entendeu? Então, a jornada até aqui foi uma jornada muito difícil. O que a gente imagina é que essa jornada vai ficar, em algum momento ela vai exponencializar. Mas Ela já o está mais Bitcoin, fácil do que dos primeiros 5 anos, né? Com certeza. muito. Eu acho que o último ano mudou demais. O que aconteceu foi o seguinte: qual que é o lado bom? Cara, Bitcoin é US$ 82.000. O Bitcoin não Uhum. ficou esperando essa jornada. Ele não está nem aí. É o que eu falei. O Bitcoin não está nem aí para mim. Não está nem aí pro. Ele tem a dinâmica dele. E daí na hora que eu entendi que melhor do que. Vou fazer uma analogia que talvez toda analogia é meio idiota, mas é meio que nem aquele cara que surfa, né? Tanto faz se o cara está em forma, não está em forma. A onda vai estar lá no ritmo dela. E vai ter dia que vai ter onda, vai ter dia que não vai ter onda. Então, se você tem aquela ansiedade muito grande, o mar não está nem aí para você. O importante é você estar todo dia lá, acordar cedo e ver. Um dia você vai ser premiado. E eu acho que é um pouco mais essa nossa cabeça. E aí, de novo, a gente tem o privilégio de ter um pouco mais de experiência, de mais tempo. Já viu tanto, muito chacoalho. Então, talvez isso facilite conviver com. Cara, o negócio sobe 10, cai 10. Você imagina, não é fácil você ter cliente nesse cenário. Mas é meio Uhum. que. Eu acho que a estratégia é olhar sempre ciclos longos. A gente olha ciclo de 5 anos. Legal. Considerações finais e conta pro pessoal que quiser saber mais sobre a B2V, sobre você, onde procurar, onde seguir nas redes. Não, primeiro agradecer o convite, agradecer a todo mundo aí que ficou ouvindo até agora. Eu trabalho assim, eu tenho o LinkedIn, não tenho coragem de entrar no X, porque lá é muita pancadaria, eu acho que tem que. Eu não tenho mais também esse tempo. E a B2V está no Instagram, está no LinkedIn e tem o nosso site. E estamos aí, o fundo é distribuído, Itaú, BTG. Estamos tentando fazer um trabalho sério e meio que contar essa história, contar um pouquinho o que a gente está vendo, e a gente tem uma interlocução super bacana aqui dentro e lá fora, meio que para desmistificar, porque eu acho que o futuro é todo mundo junto no Bitcoin. Então a gente trabalha para isso. Perfeito, Ale. Obrigado pelo tempo. Quando quiser voltar, portas abertas, tá bom? Obrigado pelo convite, um abraço aí para vocês.
Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.